Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autismo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. Autismo ou TEA, transtorno do espectro autista, é um transtorno do desenvolvimento que podem afetar áreas como a comunicação, o comportamento e a interação social. A ONU decretou que o dia 2 de abril fosse o dia da conscientização mundial do autismo, pois através disso a gente pode estar mostrando as dificuldades e as características deste transtorno. Existem estudos que apontam que o autismo ele pode ser causado por fatores genéticos ou ocorrências na gravidez, mas ainda não tem uma conclusão do que seja realmente a causa desse tipo de transtorno, tá? Existem alguns mitos que rodeiam esse transtorno, tais como o autista não é afetivo. Isso aí é um mito total, que o autista pode sim ser uma pessoa afetiva, amorosa, tá? Eles podem sentir um pouco de dificuldade em reconhecer as emoções, mas ele pode sim ser uma pessoa muito afetiva. O outro mito que rodeia em torno do transtorno é que ele não obtém melhora ao longo do tratamento. E isso é um grande mito, porque o autista ele é classificado, né, em leve, moderado e severo, e ele pode sim sair de severo para um moderado, até mesmo chegar a um leve, dependendo da forma que ele é tratado, da forma que é trabalhado, da forma que ele responde às terapias, né? Afirmar que o autismo é uma doença. O autismo não é doença nenhuma, ele é um transtorno, assim como o TDAH, né? Entre outros transtornos. E, portanto, ele não vai ter cura, tá? Por ele não ser doença, ele não vai ter cura, mas vai haver tratamento, ok? Bom, e quais são os sintomas que a gente percebe numa criança geralmente de 1 ano a 2 anos, que a gente pode conseguir perceber, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, o diagnóstico fecha dos 2 aos 3 anos de idade, né? E ele é 100% comportamental. Então, a gente precisa estar em observação constante. Daí a importância, né, de a gente pegar e olhar direitinho os quadros de desenvolvimento da criança, né? Aos 6 meses, o que ela precisa estar fazendo? Aos 9 meses, o que ela precisa estar fazendo? 1 ano e 3, e assim por diante. Porque através dessa observação, a gente vai ver se a criança está desenvolvendo dentro do parâmetro de normalidade ou se existe algum atraso de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento motor ou alguma coisa do tipo, tá? Então, é importante, muito importante, a gente ficar atento, porque às vezes as pessoas falam, né? Às vezes a gente acha que está um pouquinho atrasado e as pessoas têm o costume de falar, é o tempo da criança. Mas a gente tem que ver até onde esse tempo vai, né? O que é esperado para aquela determinada idade. Então, assim, se a criança tem um baixo contato visual, né? Se ela não consegue olhar nos olhos, então a gente já pode ficar um pouquinho atento a esse tipo de sinal. Se ela tem atenção compartilhada, se você entrega um objeto na mão dela e você consegue, olha que legal, né? Entrega para a criança e a criança ela pega, segura aquele objeto e ela olha para você novamente para saber da sua reação, fala assim, uau, que legal, se ela está compartilhando com você aquele interesse, tá? Então a gente pode ficar atento a este sinal também. Não se incomodar de estar em colos de estranhos, tá? Isso é outro fator que a gente pode estar observando, porque geralmente as crianças
ela reconhece o pai, ela reconhece a mãe e às vezes quando vai para o colo de uma pessoa que ela é estranha, que não seja do convívio familiar, acontece que ela pode chorar, que ela pode estranhar, né? Já com a criança autista, às vezes ela não vai estranhar, ela não vai esboçar nenhum tipo de reação por estar no colo de uma pessoa estranha, né? Normalmente uma pessoa neurotípica, uma criança neurotípica, ela pode sim ir para o colo de uma pessoa que não seja do convívio familiar, mas ela vai estar sempre prestando atenção aonde a mãe, aonde o pai vai estar, porque são pessoas de referência para ela, certo? Outro sinal que a gente pode estar observando são os movimentos repetitivos ou movimentos estereotipados, tá? Esses movimentos se dá, por exemplo, quando a criança está muito feliz, ela começa a balançar os bracinhos, ela começa, né, a ir para um lado, para o outro, né, fazendo muitos movimentos repetitivos. Então a gente pode estar observando também que este é um sinal entre crianças de 1 a 2 anos. A gente pode prestar atenção também se a criança ela aponta, né? Se ela compartilha, se ela às vezes, por exemplo, está com sede, ela vai apontar para o copinho que ela quer água. Se ela aponta, se ela chama, né? Então, são características que às vezes passam despercebidas aos nossos olhos e que a gente precisa estar atento, porque a gente, como mãe, a gente é acostumado a já entregar tudo na mão do filho, né? Entregar uma água, uma comida, um brinquedo, qualquer coisa, parece que a gente já sabe o que a criança quer, a gente vai lá e entrega. Mas a gente tem que observar se ele está se comunicando, tá? A gente pode estar observando se ela compartilha disso, se ela está apontando para você o que ela quer, né? Outro exemplo também, que é bem comum a gente ver, é o autista ele pegar a mão, né, da pessoa ali de referência, do convívio dele, e levar até o que ele quer, por exemplo. Então, ele vai fazer o quê? Por exemplo, quer uma água, ele vai lá, pega a mão da pessoa e leva até o filtro, o bebedouro, para pegar a água para ele, tá? Ele não aponta, ele usa uma outra pessoa como instrumento, né? Ele usa a pessoa para poder estar pegando e estar conseguindo aquilo que ele quer. Então, a gente pode estar atento a esses sinais, né? Às vezes, por exemplo, você está ensinando a bater palminha, ele vai lá e segura na mão do adulto para fazer. E não ele faz, ele não reproduz, ele não imita, tá? Que é outro sinal também importantíssimo. Ele não faz a imitação, né? O que é? Você reproduzir algo para ele e ele olhar para você, manter o contato visual e tentar reproduzir aquilo que você está fazendo. Então, o autista ele tem dificuldade em fazer imitação, tá? Então, são sinais que a gente pode estar observando numa criança que é autista, ok? Tem tratamento? Tem tratamento sim, gente. Gente, tem uma equipe já que é especializada nisso, tá? São psicólogos, fonoaudiólogos, neurologistas, psicopedagogos. Então, uma equipe atrás para trabalhando. Fonoaudiólogo por quê? Porque um dos sinais também mais comuns que geralmente os pais observam é o atraso na fala. Uma criança, por exemplo, de 1 ano e 6 meses, ela tem que falar pelo menos 1, 2 palavrinhas, tá? E a criança com 2 anos, ela tem que estar falando 2 palavrinhas, tentando se comunicar de alguma forma, tentando formar uma frase como exemplo, né? Não necessariamente uma frase, mas falar assim 2 palavras juntas. Então, se com 1 ano não fala uma palavra e nem com 2 anos não consegue falar 2 palavras, a gente pode observar que tem algo errado também, tá? Lembrando que para se ter o diagnóstico,
não é exatamente uma característica isolada, tá? São um conjunto de características que vai formar aquele diagnóstico. Então, você pode às vezes pensar, meu filho não faz tal coisa, então ele é autista. Não, ele pode estar com atraso em alguma área e você tem que correr atrás daquilo. Mas não necessariamente ele vai ser autista, porque são um conjunto de características que você vai poder estar observando para se formar o diagnóstico. Lembrando que o quanto antes, se você perceber qualquer tipo de atraso, tanto cognitivo quanto motor, o quanto antes vocês têm que procurar um especialista, tá? Então, pessoal, o quanto antes a gente puder procurar um especialista, caso a gente veja que algo não está desenvolvendo da maneira correta, né? A gente que é mãe, a gente sabe, né? A criança não tá ali dentro dos parâmetros ou qualquer tipo de atrasozinho, a gente já pode acender a antena, né, para poder estar procurando especialista. Antes a gente ter um cuidado demais do que a gente pecar pela falta, tá? Então, é importantíssimo vocês observarem os filhos de vocês. Não se sintam reprimidas por isso, não se sintam ocupadas por isso. O diagnóstico é 100% comportamental, então vai muito da observação de nós como pais. E é importantíssimo a gente estar sempre observando nossos filhos para saber se está realmente desenvolvendo da maneira que deve ou se algo está errado e a gente precisa procurar um especialista, porque se houver algum atraso, seja ele o menor que seja, quanto mais antes, melhor a gente vai poder estar tratando disso aí, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários para eu poder estar tendo feedback de vocês e respondendo algumas dúvidas caso vocês tenham a respeito do assunto, tá? Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu joinha aqui pra mim, se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho das notificações, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.